Oi, meus amores, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aulinha de português, não é mesmo? E hoje estamos com um assunto novo, isso mesmo. Então, todos pegando o livro de português e abrindo na página, deixa eu só ver aqui, tá? Na página 242, tá certo? Todos com livrinhos nas mãos, página 242. Hoje nosso assunto são palavras com som de S. Isso mesmo. Vamos lá? Página 242. Posso começar? Palavras com som de S. Leia em voz alta as palavras a seguir. Depois, observe os destaques em cada uma delas. Acerola, poço, aniversário, desça, disciplina, exceção, auxílio e pássaro. As letras e combinações de letras em destaque nessas palavras representam um som, o som do S. Então, todas essas palavras aí, mesmo que seja com C cedilha, com X, todas essas, quando a gente pronuncia, tem som de S. Bom, o som de S, né, pode ser representado nas palavras pelas letras C cedilha, S, X e Z. Ou também pelas combinações das letras SS, CS, C e C cedilha, X e C. Bom, vou novamente escrever aqui no quadro para vocês entenderem. Bom, como vocês podem ver, gente, o S é uma letra, vocês conhecem que S é essa aqui. Mas tem algumas palavras que imitam o som dela, como são essas letras que eu acabei de falar. C cedilha, S, X, Z, SS, SC, SC cedilha e XC. Todas essas letras dentro da palavra acabam imitando a letra, o som de S. Então, às vezes a gente fica com dúvida. Poxa, quando é S? Quando é que a gente não usa S? Quando é o X que o som de S? Quando é o C cedilha com som de S? Na verdade, não tem uma regrinha específica. Não tem uma regrinha específica, não. De dizer, não, a gente só usa S quando isso, quando aquilo. Não tem. Então, se a gente tiver com dúvidas, a gente pode usar o dicionário. Tanto o dicionário online como o dicionário de papel, aquele mesmo, o livrinho. Ou a gente também pode associar as famílias. Exemplo, auxílio, auxiliador, auxiliar, são palavras da mesma família. Então, se auxílio é com X, então auxiliador, auxiliar também será com X. A gente pode associar assim. Ou também aquela questão do primitivo e do derivado. Vocês lembram? Exemplo, pedra. Pedra é a palavra primitiva, como eu já disse a vocês, a palavra que originou. Aí, pedreiro foi uma palavra que foi feita a partir da palavra pedra. Então, a palavra derivada. Vocês lembram o primitivo derivado? Pronto. Então, a gente pode, quando a gente tiver com dúvida se a gente utiliza S ou não, é só olhar essa palavrinha, como é que ela se escreve. Aí a gente já sabe mais ou menos como é que faz. Mas é isso. Não tem outro jeito, não. A gente tem que mesmo saber decorar como é a escrita daquela palavra. E aí, tem a nossa primeira atividade. Primeiro quesito, página 242. Vamos lá. Marque um X nas letras que completam as palavras. Depois escreva cada palavra completa no espaço indicado. Vejam só. Como vocês podem ver aqui do lado, tem várias palavrinhas faltando algumas letras. E aqui tem várias opções de letras que podem encaixar aqui, mas vocês vão ter que encaixar a letra certa. Depois que encaixarem a letra certa, vou escrever novamente essa palavrinha aqui, agora completinha aqui, tá bom? Deu para entender? Exemplo, sexta-feira. Sexta é o quê? Com X, com Z, com SS, com C, com C cedilha. A gente sabe que é com X. Então, vai colocar X na sexta aqui e vai escrever o nome sexta-feira agora com X completinho. Mesmas coisas vocês vão fazer com as outras palavras. E aí, quando terminarem, vão para a página 243. Segundo quesito. Complete as palavras a seguir com a letra ou com a combinação de letras que estiver faltando. Todas têm som de S. Vejam só. Tem descrente, pulseira, lençol, próximo, vacina, moça. Então, todas essas palavras aqui têm som de S, mas nem todas são escritas com S. Vocês vão ter que procurar no dicionário
Ou então, se vocês souberem de cabeça, colocar, tá bom? Fiquem à vontade para procurar. Depois, terceiro quesito. Você vai escrever o nome dessas imagens. Aqui, ó, pincel, arroz, e aí o restante é com vocês. Vocês vão escrever o nome das imagens. Depois que vocês terminarem na página 243, vocês vão para a página 244. Outras leituras. Vamos lá? Leia a seguir o trecho de um verbete de enciclopédia. Esse aqui, ó. Futebol. O futebol é o esporte coletivo mais popular do mundo. Tanto homens como mulheres jogam futebol em escolas, clubes, times profissionais e seleções nacionais. Num jogo de futebol, 2 times competem para fazer mais pontos, que são chamados de gols. Um time marca um gol quando coloca a bola na meta, também chamada gol do adversário. Aí agora tem outra coisa, outro verbete. Futebol. 2 grupos de pés de moleque ou pés de moças se enfrentam na planície de relva, sonhando levar a lua cheia através de um portal branco e prendê-la numa malha de pesca. Eles chutam tanta lua que às vezes ela sobe como bolha de sabão ou então vira um cometa em direção à meta. E quando um dos grupos consegue levar a lua além do portal, uma parte da multidão grita e se abraça, outra parte lamenta e se cala. Então aí, ó, vamos lá agora para a página 245. Primeiro quesito. Qual dos 2 textos descreve o futebol de forma subjetiva, isto é, de um ponto de vista personal e único? Qual dos 2 aí tem um ponto de vista diferente? É esse aqui, ó. Esse aqui a pessoa está descrevendo o futebol, mas de um jeito único, de um jeito diferente, de uma visão que só ele está vendo. Segundo, qual deles apresenta o futebol de maneira objetiva, isto é, do modo como é comumente conhecido e referido? E aí, qual dos 2 que está falando futebol como futebol mesmo, como se fosse uma reportagem? É esse aqui, ó, a primeira. Mas isso aí não precisa escrever não, tá? Vamos lá, terceiro. Associe os 2 verbetes às suas respectivas esferas. Esfera artística literária, esfera escolar de pesquisa. Qual é desses aqui que tem uma pontinha de literatura, tem uma ponta literária? Esse aqui, ó, o verbete poético. E o que tem mais a ver com pesquisa? O verbete de enciclopédia. Próximo, quarto quesito. Os 2 verbetes apresentam os praticantes de futebol. Letra A. Quais palavras foram usadas no verbete de enciclopédia para identificar essas pessoas? Então, se a gente for ver aqui no verbete de enciclopédia, fala tanto homens e mulheres. São as 2 palavras. Letra B. E no verbete poético? No verbete poético, em vez de falar homens e mulheres, eles falam pés de moleques e pés de moça. Letra C. Que relação há entre o futebol e essas palavras empregadas no verbete poético para identificar quem pratica futebol? Veja só. Tanto a expressão pés de moleque quanto a expressão pés de moças são formadas com a palavra pé, que nomeia a parte do corpo humano mais usada para jogar futebol. Essa é a resposta. Depois vem, ó, quinto quesito. Aqui. O verbete de enciclopédia informa que o futebol é um tipo de esporte coletivo. O que isso quer dizer? Quer dizer, ó, que o futebol não se joga sozinho, precisa de pessoas para se jogar futebol. Letra B. Cite outros esportes que não dá para jogar sozinho, que também precisa de outras pessoas. Vocês vão escrever o nome dos esportes aqui, tá bom? E aí depois vocês vão para a página 246. Essa aqui. Sexto quesito. Releia o seguinte trecho do verbete de enciclopédia. Num jogo de futebol, 2 times competem para fazer mais pontos, que são chamados de gols. Um time marca um gol quando coloca a bola na meta, também chamada gol do adversário. Contorne a palavra a expressão que são chamados de gols, que se refere. Então, eles estão falando que são chamados de gols. O que é que eles estão falando que são chamados de gols? São os pontos. Então, aqui no texto, vocês vão circular a palavra pontos. Letra B. Sublinhe, passar um tracinho embaixo, na palavra ao qual o termo se refere, também chamado gol. O que eles também chamam de gol? Meta. Então, vocês vão ver aqui no texto, vão sublinhar a palavra meta. E letra C.
Que função essas partes em destaque têm no verbete? Tem função de explicar, de corrigir ou de convencer. Tem a função de explicar. Letra D. Que importância partes como essa têm para um verbete de enciclopédia? Elas aumentam a quantidade de informações e, com isso, tornam um texto mais claro. Ok? 7º quesito. Para citar alguns elementos do futebol no verbete poético, foram usados diversos termos figurados, isto é, termos que procuram simbolizar elementos desse esporte. Leia a seguir, na coluna da esquerda, e associe os respectivos elementos não figurativos, objetos, na coluna da direita. Ou seja, gente, num texto lá, naquele que era de enciclopédia, que é mais claro a leitura, eles falam uns nomes. No do poeta, eles falam outro nome, mas tem o mesmo significado. Então, tem que ligar o que é que eles estão falando de cada coisa. Vamos lá. Planície de relva. O que é planície de relva? É o gramado. Vocês vão ligar a planície de relva para o gramado. Lua cheia, ele está falando de quê? Da bola. Portal branco, ele está falando da meta, ali onde faz o gol, aquela trave. E malha de pesca é a rede da trave. Aí tem rede aí. 8º quesito. Esse aqui, ó. No verbete literário é feita uma comparação para descrever a lua cheia sendo chutada e subindo. O que ela é comparada nesse momento? Então, ele compara a lua cheia com a bolha de sabão. Letra B. Que sentido ou efeito essa comparação pode criar para o autor? É um sentido de sensação de leveza, como se a bola fosse tão leve, que fosse tão alto, que parecesse uma bolha de sabão. Tem esse sentido, um sentido de leveza. Aí agora vamos para a página 247, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Essa é a última página da gente. 9º. Releia a última frase do verbete poético. E quando um dos grupos consegue levar a lua além do portal, uma parte da multidão grita e se abraça, outra parte lamenta e se cala. De que momento trata a descrição feita no texto? Ele fala do momento em que começa a partida, do momento em que se marca um gol, ou de quando os jogadores entram em campo. Eles falam do momento quando marca um gol, por isso que acontece isso que ele está dizendo aí no textinho. Letra B. De acordo com esse trecho, por que uma das partes da multidão grita e se abraça nesse momento? Essa multidão que grita e se abraça é o time que ganhou, que fez o gol. Por isso que eles gritam e se abraçam. E aí, letra C. Qual é a reação da outra parte da multidão? Ela lamenta e se cala. Por quê? Porque o seu time levou um gol. 10º. Compare os dois verbetes e marque E para o de enciclopédia e P para o poético. Pessoas que buscam ou apreciam textos literários. É o poético, letra P. Pessoas que buscam informações técnicas, objetivas ou que querem adquirir ou ampliar o conhecimento sobre determinado assunto ou tema. É o de enciclopédia, letra E. E por fim, questão 11. É correto afirmar que os dois verbetes lidos nessa seção têm a mesma finalidade? Não, gente, não é correto. Porque o poético não tem compromisso de falar sobre o que realmente está acontecendo, sobre as regras e tudo mais. Ele puxa muito para a poesia. E já o enciclopédia não, fala sobre o futebol ao pé da letra. Deu para entender? E encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, quem tenha entendido o assunto. Qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de português.